Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje a gente vai estar aprendendo como criar forro aqui dentro do Revit, né? A gente vai estar fazendo a nossa planta de forro. Para isso, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, olhar aqui no navegador de projeto, repara que aqui embaixo de planta de piso, eu vou ter essa opção aqui, ó, de planta de forro. O que é isso? O Revit ele funciona da seguinte forma: a gente faz a nossa planta de piso, né? Delimita aquele nível que eu te ensinei lá naquela primeira aula, né, de introdução ao Revit, né? Como criar os níveis. Cada nível que a gente criou, ele aparece aqui, né? Primeiro pavimento, segundo pavimento. E quando a gente cria esse nível, automaticamente o Revit ele já cria uma planta de forro para esse pavimento. O que é uma planta de forro? A planta de forro ela é o contrário de uma planta baixa. A planta baixa, né, no caso, ela vai estar mostrando isso aqui, né? A região aqui da minha casa, né, geralmente é um corte, né, aplicado no modelo da minha casa a 1,50 m e mostra o que tem embaixo, né? Mostra a planta baixa, né? A planta de forro ela mostra o que tem em cima, né? Ele pega esse corte de 1,50 m, né, e mostra aquilo que tem em cima. Isso nos ajuda a desenvolver o forro aqui dentro do Revit. É no forro que a gente vai estar inserindo, por exemplo, os itens de iluminação. Se eu quiser fazer uma sanca, né, um rebaixamento de teto, né, se eu tiver um gesso, se eu tiver, na verdade, a laje, né, de concreto, se eu quiser fazer um rebaixamento nela, é uma planta de forro que a gente vai fazer aqui dentro do Revit. E o primeiro passo para a gente inserir o forro aqui, a gente vai vir aqui em planta de forro, né, no navegador de projetos. Vou clicar aqui em segundo pavimento, na verdade em primeiro pavimento, né? E repara que a mesma planta que eu tenho aqui no primeiro pavimento, eu tenho ela aqui. Só que o corte muda, né? O corte que eu tá olhando para cima, né? Para inserir o forro, a gente vai vir aqui na ferramenta desse menu arquitetura e depois aqui em forro. Forro também é outra opção no Revit que não tem nenhum atalho. Depois a gente vai criar um atalho para essa opção. Então basta a gente clicar aqui em forro e já vai abrir para a gente aqui, ó, o modificador aqui para a gente poder inserir o nosso forro. Repara que aqui no lado, aqui em propriedades, automaticamente já apareceu essa opção aqui de forro composto, né? É um forro genérico que já vem carregado no Revit. A gente pode estar clicando aqui em editar tipo e toda aquela configuração que a gente tem para pisos, né, também se aplica aqui em forro, né? A gente consegue clicar em editar a estrutura e editar a estrutura aqui do nosso forro. Você pode editar, talvez você vai ter um suporte metálico, né, de 5 centímetros, e a placa de forro de 3 centímetros, então a placa de gesso, né? Então tudo isso a gente pode estar alterando aqui dentro, né? Eu não vou estar fazendo isso aqui porque é o mesmo passo a passo do piso. Aquilo que eu ensinei lá vale aqui. E para a gente inserir, repara que o Revit ele já vem nessa opção aqui, ó, forro automático. Já vem isso aqui selecionado, né? Se eu usar essa ferramenta de forro automático, na hora que eu clico aqui no meu ambiente, né, ele já fica aqui com essas linhas aqui, essa cor aqui parecendo um vermelho, né? Assim que eu clico, o forro já é criado. Repara que no 3D ele já aparece aqui criado. E outra opção que eu tenho também é essa opção aqui de efetuar o croquis do forro. O que é isso? Se eu quero criar um forro com a geometria um pouco diferente, né, eu posso estar utilizando essa opção. Porque a ferramenta de forro automático ela só funciona quando eu tenho as paredes aqui bem delimitadas, né, que vão separar o ambiente. Se eu quero fazer alguma outra alteração, né, eu vou ter que utilizar essa opção aqui, ó, de efetuar o croquis do forro. Eu clico sobre essa opção e me aparece um modificador aqui igualzinho lá em pisos, né? Tudo que a gente fez ali no piso, né, do desenho do piso, tem todos os modificadores aqui. Posso pegar, por exemplo, essa opção aqui de retângulo, e aí eu posso estar selecionando um canto, e seleciono o outro, e aqui o meu forro já está criado. Basta clicar aqui no OK, né? Clico aqui, e repara que aqui no 3D o forro já está inserido, né? Para a gente estar visualizando esse forro melhor, eu vou estar passando uma caixa de corte aqui para a gente poder visualizar o forro. Só vocês virem aqui no menu propriedades e clicar nessa opção aqui, ó, caixa de corte. A gente vai selecionar ela. No 3D já aparece aqui essa caixa. Quando eu clico nela, eu tenho algumas setinhas nela aqui, essas setinhas, né? Eu consigo cortar o meu projeto com base nessa setinha. Vou ajustar aqui, vou selecionar essa setinha aqui, clico nela e arrasto. Repara que o projeto já corta aqui no 3D e eu posso rotacionar e ver o meu forro. O forro que eu criei já está inserido aqui no meu projeto. Veja que aqui está tudo certinho. Outra opção que eu posso estar fazendo aqui dentro da minha planta de forro, né? Eu posso estar editando os limites do meu forro, estar editando o croquis do meu forro. Isso é muito simples, né? Eu chego, por exemplo, aqui próximo dessa parede com o mouse, né? Aperto a tecla Tab, vai selecionar aqui o meu forro. Repara que o forro fica azul.
clico nele, e já aparece aqui, ó, editar limite. Posso clicar nessa opção e editar o limite aqui, igual a gente faz com o piso, né? Se eu fizer um retângulo dentro desse retângulo, né, o Revit ele entende que dessa linha até essa linha aqui eu vou ter forro, e o que está dentro desse retângulo aqui, ó, vai ser um vazado, né? Eu não vou ter forro aqui dentro dessa opção. Olha aqui no 3D, né? A hora que eu dar aqui um OK, o que acontece? O meu forro, ele já faz aqui um vazado nele, né? A opção aqui de forro já corta, né, automaticamente o meu forro aqui no Revit. Outra opção que a gente pode estar fazendo aqui também é a seguinte, né? Eu posso clicar aqui nesse forro, vir aqui em editar limite, vou estar apagando isso, né? E aí a gente pode estar delimitando um espaçamento, né, entre a parede e o forro. Por exemplo, a gente pode colocar aqui 2 centímetros ou até 3 centímetros, porque o que é essa distância aqui de 3 centímetros? Vai ser a distância onde eu vou estar aplicando a tabica no meu forro, né? Aquele suporte, né, onde eu vou parafusar o forro na parede, né? Esse suporte é uma tabica. Posso fazer isso com esses outros cantos aqui. Clico, arrasto um pouquinho, já vem aqui na cota temporária, clico sobre ela, ponho aqui 3 centímetros, ok? Eu posso estar fazendo tudo isso e depois só clicar aqui em ok, ou então eu posso estar fazendo da seguinte forma, posso apagar essas linhas, pego essa opção aqui de retângulo novamente, e aqui, ó, repara que aparece a opção deslocamento. Se eu ponho aqui um deslocamento de 3 centímetros, hein, dou um Enter e clico aqui nessa linha, repara que o forro ele já começa a fazer um deslocamento. Só que o meu deslocamento está no lado errado. Para resolver isso, só apertar a barra de espaço, o deslocamento passa a ser para dentro aqui do ambiente. Né? Clico aqui nessa quina aqui e já tem o deslocamento certinho feito na parede. Né? Vou clicar aqui em finalizar a edição. Beleza. Vou vir aqui no 3D. Repara que quando a gente chega próximo do nosso forro, vou clicar aqui na parte superior aqui, o recorte já está aqui certinho, né? Entre a parede e o forro. A gente tem os 3 centímetros lá de espessura que a gente fez. Isso aqui serve para a gente estar adicionando a tabica. Outra coisa que a gente poderia estar fazendo, aqui ó, onde tem essa esquadria aqui, ó, eu poderia estar deixando aqui uma distância, né, de 20 centímetros entre a minha parede e o início do meu forro, para que eu possa colocar a cortina, né, parafusar a cortina lá na parede, e essa cortina não fica visível, essa parte parafuso. Né? Então eu posso estar voltando aqui, vou clicar aqui em editar limite, consigo clicar aqui e arrastar aqui, colocar aqui 20 centímetros. Ok, a hora que eu clicar aqui no finalizar a edição, o Revit já cria automaticamente para mim aqui esse afastamento de 20 centímetros, né, entre a parede e o forro. Repara que se eu vim aqui no lado aqui onde está escrito propriedades, aqui em restrições em nível, né, está marcando o primeiro pavimento. Isso significa o quê? O meu forro, a referência do meu forro está lá na linha, né, do meu primeiro pavimento, está no nosso nível. Né? Vou clicar aqui essa elevação só para a gente entender. O que acontece? Nós temos aqui o primeiro pavimento que a gente criou lá nas primeiras aulas. Repara que esse nível ele está aqui a uma distância de 3 metros do outro nível, o segundo pavimento. O forro que eu estou criando aqui, ó, ele está tomando como referência a distância desse nível no primeiro pavimento até essa altura aqui. Ó. Se eu ocultar essa parede, daqui um EH, vocês já conseguem visualizar aqui o forro, que é o forro que a gente criou. E ele está aqui a 2,60 m, né, da distância dessa linha aqui do primeiro pavimento até a altura do meu forro, 2,60 m. Essa altura aparece aqui em altura deslocada. Eu posso estar alterando isso aqui, colocar a altura que eu quiser, né? Por exemplo, poderia estar colocando 2,80, né? Na hora que eu dou um Enter, o forro já sobe e já faz para mim esse ajuste, né? Isso aqui me ajuda muito, né? Eu também poderia estar utilizando aqui a cota temporária e colocar o valor que eu quiser. Sei lá, se eu colocar 2,40 aqui e dar um Enter, o forro já abaixa aqui automaticamente, né? Dou um Ctrl Z aqui para desfazer essa alteração. Aqui o forro já está certinho, uns 2,80 m. Isso aqui a gente usa muito, né? Que, por exemplo, se você vai ter no seu segundo pavimento, no banheiro, onde vai passar tubulação, a gente faz um rebaixamento, né? E nesse rebaixamento, você vai delimitar essa altura aqui, né? Por exemplo, uns 2,50 m, né? Que é o mínimo possível, né? De altura que a gente deve deslocar no forro, para que não fique desconfortável para o usuário. Né? Na verdade, é o máximo que a gente pode abaixar, né? O indicado é 2,50 m. Outra coisa que eu posso estar fazendo aqui também, nessa planta aqui, ó,
eu posso estar fazendo o seguinte. Vou clicar aqui em editar os limites do forro, vou apagar tudo, pegar de novo a opção aqui de retângulo, e vou estar selecionando um deslocamento aqui de 20 centímetros em toda a região aqui do meu forro. Aperto barra de espaço, né, para fazer aqui para dentro. Clico aqui. Beleza, vou finalizar essa edição. E o que a gente vai estar fazendo agora, repara que aqui já está certo, né, a altura tem 2,80 m. Eu vou estar fazendo a sanca, né, que é aquela caixa, quando a gente faz um rebaixamento de forro, né, toda aquela caixa que fica entre a parede e o limite aqui do meu forro, né. Para isso, vou vir aqui de novo na ferramenta aqui, arquitetura, vou clicar aqui em forro. E aí o que a gente vai estar fazendo aqui, em altura deslocada, vamos deixar aqui em 2,60 m, né. E aí o nosso primeiro forro aqui, ele está em 2,80 m, então a gente vai ter 20 centímetros, né, de altura, assim, a distância entre um forro e outro. E vou estar fazendo aqui, ó, vou clicar nessa opção aqui de efetuar o croquis, pegar a ferramenta de retângulo, vou fazer esse retângulo aqui, e também vou selecionar essas linhas desse forro. Isso é para quê? Para que eu possa estar recortando o meu forro, né? Ou seja, eu vou ter forro só dessa região até essa região. Na hora que eu clicar aqui no OK, né, no finalizar, repara que nesse nível de elevação a gente já consegue ver os dois forros, né? Eu venho aqui no meu 3D, eu já consigo visualizar também essas duas regiões, né? Essa região retangular aqui vazada que a gente criou e essa outra região. E o que a gente vai estar fazendo agora é estar adicionando uma placa aqui de gesso, né, entre a altura desse forro aqui até aqui, para efetuar bonitinho, né, os detalhes aqui do meu forro, né. Para isso a gente vai estar utilizando a ferramenta de parede. O que é isso? No Revit a gente utiliza várias ferramentas para poder fazer diversas funções, ou seja, a ferramenta de parede eu não trabalho com ela só para fazer parede, eu posso estar fazendo outras coisas com ela. E o que a gente vai estar fazendo aqui agora, né, um exemplo disso, então a gente vai vir aqui na opção de parede, ou atalho WA, só você digitar no teclado WA, e aí a gente vai editar uma parede que já existe para a gente poder criar a nossa parede. Vou clicar aqui em duplicar, vou dar um nome aqui, ponto, forro, isso, beleza, então OK. Venho aqui na opção de editar estrutura, e na largura aqui da minha parede eu vou estar colocando 3 centímetros. Por que eu vou estar colocando 3 centímetros? Que vai ser a espessura da placa de gesso que a gente vai estar colocando, né, entre esses dois rebaixamentos de forro que a gente fez. Beleza, aqui onde tem esse material de por categoria, vou editar, só vim aqui nesse quadradinho. Abre aqui o navegador de materiais, vou criar um novo material. Venho aqui nessa opção, clico em criar novo material. Identidade, vou estar colocando o nome, né? Por exemplo, ponto gesso. OK. Na aba aparência, vou estar colocando aqui um parâmetro de cor. Por exemplo, branco, né? Arrasta aqui um pouquinho. Acho que aqui tá bom, beleza. Então, OK. Aplicar, OK. Já temos o nosso material de gesso criado, né? Beleza, só dá um OK. OK aqui de novo. E agora, a gente vai estar editando isso no nosso 3D, né? Aqui no nosso 3D, a gente continua com a ferramenta de parede selecionada. O que a gente vai estar fazendo? Primeiramente, eu vou estar ocultando, né, esse forro aqui, para não atrapalhar a gente. Para isso é só a gente clicar nele, digitar o atalho HH. O forro ele já oculta, né? E eu já consigo visualizar só essa região aqui. Que no caso é a região que nos interessa, né? Então vamos de novo entrar na ferramenta de parede. Vamos selecionar aqui, né, o nosso forro gesso que a gente criou. E agora a gente vai estar pegando essa opção aqui, ó, de selecionar linhas. Com base nela, a gente vai procurar a linha aqui, ó, desse nosso forro, né? Só que antes disso, vamos estar editando aqui propriedades, né? A altura de deslocamento, né? Lembra que eu falei com vocês, né? Que o deslocamento ele é com base nesse nível, né, de primeiro pavimento. Então, aqui a nossa placa ela está a 2,60 m, então a gente vai vir aqui, ó, na ferramenta de parede de novo, clicar aqui, parede, e onde está escrito que é o deslocamento da base, repara aqui que restrição da base está em primeiro pavimento, né? Tem que deixar em primeiro pavimento. O deslocamento da base eu vou estar mudando aqui para 2,60 m, beleza, porque a altura, né, onde vai estar essa região aqui de gesso. E em restrição superior, eu vou estar clicando aqui onde está aqui acima para o nível. Vou clicar aqui, vou colocar em não conectado. E essa altura desconectada eu vou estar colocando os 20 centímetros, né?
porque é a distância que a gente tem entre um forro e o outro aqui. Beleza? Certinho, configurado. Então aqui no 3D, a gente vai utilizar essa opção aqui de selecionar linhas. Já chego próximo aqui à linha aqui. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Cheguei aqui nessa parte do forro, vou apertar a tecla Tab. Repara que vai ficar uma linha azul somente aqui nessa região. Clico e já seleciona aqui para a gente nosso material de gesso aqui, né? Posso estar fazendo aqui também do outro lado. Beleza, aperto o Tab, né? Ok, faço a mesma coisa aqui, aperto o Tab. Certinho. E aqui agora, para finalizar, aperto o Tab mais uma vez. Prontinho. Aperto o ESC 2 vezes para a gente sair da ferramenta de parede. E aqui já está criado, né? Repara que aqui, ó, no meu 3D, essa caixa aqui já está feita certinho entre a parede e o nosso material de gesso, né? Tá aqui certinho feito. Então, para a gente estar enxergando aqui novamente, né, o forro que estava aqui em cima, a gente vai digitar o atalho aqui no teclado, HR, o forro já volta aqui automaticamente. Beleza? Repara que aqui agora a gente já tem tudo criado, né, da forma como a gente queria, né? Esse rebaixamento, né? Isso aqui é muito bacana, né? Porque a gente pode utilizar essa opção, né? Por exemplo, ao invés de eu fazer essa parede aqui com 20 centímetros, repara que aqui no 3D também já aparecem essas duas setinhas aqui, ó. Eu tenho liberdade para poder abaixar um pouco aqui, ó, e fazer isso da forma como eu quiser. Eu poderia estar pegando essa parede, esse forro, né, na verdade, e estender ele até a região dessa parede. E aí eu faço esse rebaixamentozinho aqui nessa peça de gesso que a gente criou. E aí, lá na minha planta elétrica, a gente poderia estar passando uma fita de LED aqui embaixo, né? De tal maneira que quando a gente ligasse a luz, a gente teria um interruptor, né? Para poder estar ligando a fita LED aqui. Isso daria uma outra cara para o meu projeto, né? Já ficaria uma iluminação muito bacana, né? Para assistir um filme, né? Então, pessoal, sobre a ferramenta de forros é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu dei aqui uma introdução básica. Essa é a nossa penúltima aula, né? Esse módulo inicial aqui de introdução ao Revit 2024. Depois a gente já vai estar partindo para a modelagem dessa cozinha aqui no Revit, né? Então, eu estou dando esse passo a passo para vocês, né, para que vocês possam aprender a como fazer o passo a passo, né? Criar parede, depois forro, janela, portas, né? Para depois a gente estar desenvolvendo esse projeto aqui no Revit, né? A gente vai estar desenvolvendo o projeto dessa cozinha. A última aula que eu vou estar gravando agora vai ser sobre telhados. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, comenta e se inscreve aí no canal, tá bom? Isso você me ajuda demais, beleza? Valeu!